Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um grande prazer poder estar novamente com os irmãos para ministrarmos, para estudarmos essa carta de Paulo tão maravilhosa à igreja de Filipos. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade e estaremos colocando alguns pedidos aqui de nossa igreja, algumas pessoas que estão enfermas, algumas pessoas que se regozijam por terem se recuperado de doenças, como o irmão Aldenor, que nos relatou que já está curado do câncer, que o estava acometendo já há algum tempo. Nós queremos pedir oração pela família da irmã Cleonice, que essa semana a irmã Cleonice partiu para a glória, que o Senhor esteja ali confortando seus familiares, o irmão João, Marquinhos e suas filhas. Nós pedimos também por aqueles irmãos que ainda estão em convalescência, que nós não venhamos esquecer-nos de estarmos orando pelos irmãos que estão desempregados, por aqueles que estão com problemas emocionais, por aqueles que estão com problemas espirituais, que eles estejam sempre em nossas orações. Oremos nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos estudando mais uma vez a tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que possamos realmente entender, Senhor, a respeito dessa alegria que todo cristão deve ter, porque, ó Pai, a alegria, ela é a nossa força, ela é aquilo, ó Deus, que o Senhor nos deixou como orientação, quando o Senhor disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Temos passado por dias difíceis, ó Deus, dias de perdas. Temos passado, Senhor, por dias de dificuldade financeira, dificuldade emocional, dificuldade espiritual mesmo, com o esfriamento da tua igreja, ó Pai. Tantos que poderiam estar te servindo, estão afastados, ó Deus, estão se moldando as coisas do mundo, se moldando, ó Deus, a forma de ser, a forma de ter como prioridades outras coisas que não o seu reino. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua verdadeira alegria nos invada. Nós te pedimos, ó Deus, para que possamos entender e aplicar aquilo que estaremos estudando. Nós te pedimos, ó Deus, pelo nosso país. Te agradecemos, ó Pai, pelo número de pessoas que já foram vacinadas. Nós te agradecemos pelas pessoas que estão, ó Deus, trabalhando para que haja novas vacinas, para que os insumos cheguem ao Brasil. Dê a essas pessoas, ó Deus, graça diante dos negociadores, para que elas possam fazer isso da melhor forma possível. Ó Deus, nós te pedimos misericórdia desses lugares, como o estado de Manaus, que teve que ter a vacinação suspensa, porque ali está tendo questão de privilégio e pessoas, ó Deus, furando a fila da vacinação. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja atuando, ó Deus, e que as pessoas que realmente necessitam receber essa vacina em primeiro momento possam estar recebendo para estarem atuando ali nas frentes de combate contra o vírus. Nós te pedimos pela nossa igreja, Senhor, pela igreja evangélica no Brasil, que tem passado por dias também complicados. Nós te pedimos que o Senhor não nos deixe perder o foco de estarmos te servindo, de estarmos te louvando e engrandecendo o teu nome. São essas coisas que nós te pedimos e desde já te agradecemos, Senhor, confiantes de que o Senhor estará atuando por meio de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, chegamos aqui ao capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. E Paulo começa assim, eu estou lendo aqui, eu trouxe uma Bíblia diferente, eu sempre falo com a Bíblia Shed, né? Eu gosto ali da Bíblia de estudo Shed, hoje eu estou estudando com a Bíblia para pregadoras e líderes do pastor Gesiel Gomes, foi um presente que eu recebi da minha irmã, e eu estou aqui utilizando essa Bíblia nesse momento, e a versão aqui diz assim: resta, irmãos meus,
que vos regozijeis no Senhor. Nós estaremos estudando apenas a parte A deste versículo, quando Paulo fala. Nas versões mais comuns, Paulo vai estar dizendo: finalmente, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Eu estava lendo no material que eu tenho separado para o estudo, há uma polêmica em torno de alguns estudiosos. Eles dizem que Paulo estaria encerrando a carta, que por isso ele fala: finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. E aí, de repente, era como se Paulo lembrasse que ele ainda tinha assuntos a tratar, e ele então transcorreria com todo o relato do restante do capítulo 3 e até a metade do capítulo 2, do capítulo 4, quando novamente Paulo vai falar: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Mas eu fiquei do lado daqueles que, primeiro, não consideram isso como sendo uma coisa muito importante. Para mim é importante o conteúdo da carta. E eu entendi, eu aceitei melhor aqueles que dizem que Paulo está apenas aqui dando uma nova perspectiva sobre a carta. Então ele vai dizer: olha, finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor, porque quando a gente analisa, a gente pode lembrar que no capítulo 1, Paulo vai falar sobre o seu aprisionamento. Lembra? Uma das razões de Paulo escrever a carta era responder àqueles irmãos que estavam entristecidos com o aprisionamento de Paulo. Isso estava ali corroendo aqueles irmãos por dentro. Eles estavam muito preocupados, angustiados com a situação de Paulo. E também Paulo, por meio dessa carta, agradece a oferta que esses irmãos haviam mandado. Então, a gente não pode perder esse foco. O primeiro capítulo fala sobre Paulo fala sobre o seu aprisionamento. Isso estava tendendo a deixar deprimidos os crentes filipenses. E ele os põe logo na linha, falando sobre os vários fatos relacionados com o estado em que ele se encontrava. Ele vai dizer: vocês não precisam se preocupar comigo, porque para mim o viver é Cristo, e a morte é lucro, o morrer é ganho. Era imaterial para Paulo se ele morresse ou não. Para Paulo era indiferente. Se ele morresse, ele dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se eu viver, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu já estou numa situação muito melhor do que a que eu me encontro atualmente. Depois Paulo fala sobre o problema causado por alguns falsos irmãos, e Paulo vai dizer que, apesar desses falsos irmãos, os filipenses podiam se regozijar, pois embora os falsos irmãos estejam pregando Cristo por motivos errôneos, Paulo ainda se regozija porque Cristo está sendo pregado. A estadia de Paulo em Roma cria-lhe todo um rebuliço. E lembrando ali, dessa parte no capítulo 1, Paulo vai estar dizendo que isso fez com que várias pessoas se colocassem para pregar o evangelho, ainda que algumas estivessem pregando o evangelho apenas para atingir Paulo, para dizer que eram melhores do que Paulo, ou sabe lá o que se passava na cabeça desses irmãos. Mas Paulo está dizendo: olha, independente do motivo que move esses irmãos a pregarem o evangelho, o importante é que o evangelho está sendo pregado. Aí eu lembro que quando demos essa aula eu frisei bastante: não o falso evangelho, era o evangelho verdadeiro, ainda que pregado por motivos errados. E Paulo continua falando sobre as perseguições que os irmãos de Filipos estavam sofrendo, estavam experimentando. E Paulo lhes mostra como lidar com essas perseguições, ainda com vista a manter a alegria deles. Havia talvez
a tendência de os cristãos filipenses experimentarem alguma inveja e algum ciúmes uns dos outros. E Paulo lida com isso no início do capítulo 2, onde Paulo apresenta aquele admirável antídoto, fazendo sua maravilhosa descrição da encarnação, quando ele diz: de modo que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois se esse sentimento estiver naqueles irmãos, a alegria deles poderia ser mantida. Depois, Paulo vai abordar mais uma vez a questão dele estar ausente no meio daqueles irmãos. E Paulo insiste em que eles não precisam ficar desanimados ou perturbados por causa disso, porque Paulo sabe que a obra terá prosseguimento, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E ele mostra como efetuar essa vontade. Por último, Paulo os conforta quanto à doença de Epafrodito, dizendo: eu estou enviando de volta a vocês, e não somente isso, mas eu também espero enviar-lhes Timóteo. Então, a gente vê que, na verdade, faz todo sentido, porque Paulo trata todas essas questões, e agora Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. É como se ele estivesse dizendo: agora que já lidamos com essas questões todas, prossigamos. E o que é realmente grande é que nos regozijemos em Deus. E então Paulo vai falar das coisas que estavam tentando causar problemas, e nós estaremos estudando nos próximos dias, se Deus assim permitir, que era o problema causado pela obra dos judaizantes, pelos falsos mestres que viviam no meio daqueles irmãos, que causavam confusão intelectual e teológica nas recém-nascidas igrejas de Cristo. Então, a gente pode ver a forma como tudo vai se sequenciando, e a razão de eu não entender pelo lado das pessoas que entendem que Paulo estava encerrando a carta e, de repente, ele lembra de um determinado assunto. Eu consigo ver, pelo menos no meu modo, todo o link aqui que Paulo está fazendo, quando então ele entra aqui nesse ponto. Não é? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. O pastor Martin Lloyd-Jones, que é o autor de um dos livros que eu tenho utilizado para o estudo dessa carta que temos estudado, está aqui: A Vida de Paz, comentários sobre Filipenses. Esse aqui já é o volume 2, que trata dos capítulos 3 e 4, mas estudamos também o volume 1, que tratava dos capítulos 1 e 2. O pastor diz o seguinte: o povo de Deus deve ser composto por pessoas que estão sempre se regozijando no Senhor. O povo de Deus deve ser composto de pessoas que estão sempre se regozijando no Senhor. A exortação é um mandato. Paulo está ali mandando: finalmente, irmãos, regozijai-vos. Regozijai-vos no Senhor e na força do seu poder. A tendência é de nós sempre pensarmos na alegria como um estado ou uma condição subjetiva. Eu trouxe aqui um slide, irmãos, que fala que a alegria ela é diferente da felicidade. A alegria é algo completamente diferente da felicidade. A felicidade vem da palavra latina, está aí no slide, que significa fortuna, que pode ser também traduzida por sorte. Então, felicidade é alguma coisa fortuita, não é, que acontece às vezes por sorte, é causada por alguma situação. Às vezes estamos felizes numa situação em que
estamos nos casando, ou conseguimos comprar um carro novo, ou um imóvel, ou mesmo porque conseguimos comprar uma roupa nova, porque conseguimos sair para fazer determinada comemoração, porque conseguimos nos formar em determinado curso. Então, tudo isso são motivos que nos traz o quê? Felicidade. Mas a felicidade, lá na sua origem, não é vindo lá da palavra latina fortuna, ela pode ser traduzida por sorte. Então, sorte é algo que independe de você. Às vezes a gente vê dias que deveriam ser de completas felicidades, de uma completa felicidade, que esbanjasse felicidade. De repente, aquele dia, ele se encerra de uma forma trágica, né? Eu lembro, há um tempo atrás, de assistir uma reportagem de um rapaz no casamento, ele ali, a noiva, na hora de ir embora, o rapaz pegou umas taças de champanhe e ele colocou no bolso, só que ele tropeçou e ele caiu e uma daquelas taças quebrou e rompeu ali a veia dele e aquele rapaz morreu. Então a gente vê assim que é uma questão de sorte, é fortuito, é algo que realmente é passageiro. Para alguns ela pode se postergar e para outros não. Mas, infelizmente, a gente confunde, inclusive nós, membros, crentes, dentro da igreja, muitas das vezes a gente confunde o que é alegria com o que é felicidade, o regozijar com o ser feliz. Quando a minha sorte é boa, então minha fortuna ou felicidade aumenta. Por outro lado, quando a minha sorte é má, a felicidade despenca. A felicidade se baseia inteiramente nas circunstâncias da vida e podem ser experimentadas tanto por crentes como por incrédulos. Ela é passageira, temporária, frágil, uma experiência que tende a desaparecer tão depressa como ela surgiu. Como a palavra indica, minha felicidade se baseia em circunstâncias fortuitas. A alegria, ela é diferente. Veja o que MacArthur ele fala sobre a alegria. Ele vai dizer que a alegria a que Paulo se refere não é o mesmo que felicidade. Uma palavra relacionada ao acaso. Sentimento de satisfação associado a acontecimentos desfavoráveis, a acontecimentos favoráveis. De fato, a alegria persiste diante da fraqueza, da dor, do sofrimento e até da morte. Isso é uma coisa realmente assim, impactante e importante de nós entendermos. Essa semana, quando estávamos ali no sepultamento da irmã de nossa igreja que faleceu, demos a oportunidade para que os amigos e familiares pudessem estar compartilhando ali com o grupo aquilo que aquela irmã havia representado na vida deles. E uma antiga colega de trabalho daquela irmã estava dizendo que, ao saber que a irmã estava doente, que estava acometida de câncer, tinha ligado para a casa dela para poder confortar aquela irmã que estava doente, mas que quando ela ligou, ela disse, para minha surpresa, eu fui consolada por ela. Ela é que me consolou. Isso, irmãos, é que é a alegria. Isso é aquela paz que excede todo o entendimento. Isso é não estarmos baseados nas circunstâncias. Aquela irmã, ela teria todas as razões para estar entristecida, e ela, de fato, com certeza esteve entristecida, mas a alegria, ela brotava ali do fundo. A alegria de saber que ela é filha do rei. A alegria de saber que a nossa vida não termina aqui com a nossa morte, mas que, como Paulo diz, a morte é lucro, porque ao morrer ganhamos, não é, ali um corpo incorruptível, entramos em estado de gozo, temos a promessa de uma vida eterna.
Então, é a respeito disso que estamos falando nesse momento. E é isso que queremos deixar bem claro para os irmãos, a diferença do que é felicidade e do que é ser alegre, se regozijar. A verdadeira alegria, ela não depende das circunstâncias. Ela não depende. É o que Paulo vai falar em várias de suas cartas. Na carta aos Filipenses mesmo, Paulo vai colocar esse versículo quando ele diz, olha, eu aprendi a viver. Versículo 11, olha. A partir do versículo 10, Paulo vai dizer o seguinte, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É essa a alegria quando ele diz, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Essa é a alegria que nós, enquanto crentes, precisamos buscar. Precisamos buscar em Deus, porque é importante, irmãos, o Martin Lloyd, ele faz 3 perguntas aqui, que ele diz que todos nós devemos fazer. Primeiro, devemos perguntar por que nós devemos nos regozijar no Senhor. Desculpa, a primeira pergunta é, o que significa nos regozijarmos no Senhor? Então, citamos aqui esse exemplo, né, de Paulo ali, no capítulo 4 da carta aos Filipenses, quando ele diz ali que ele aprendeu a viver com aquilo que ele tem. Paulo aprendeu a viver com as circunstâncias, a viver independente das circunstâncias, desculpe. Então ele diz, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, isso é alegrar-se no Senhor, é contentar-se com aquilo que Ele tem nos provido. Uma das coisas mais difíceis que nós temos para encarar num sepultamento de um ser muito querido é quando nós nos deparamos ali, somos confrontados com a questão de que servimos a um Deus tão poderoso que Ele pode dizer para aquela pessoa que jaz ali naquele caixão, em cima daquela mesa, Deus pode dar ordem e aquela pessoa ressuscitar. Esse é o Deus a quem nós servimos. No entanto, aprove a Deus levar aquela vida. Eu vou estar abatida com essa situação. Mas eu preciso entender a vontade soberana de Deus e alegrar-me com essa vontade soberana de Deus. Às vezes é por demais difícil, mas é um exercício que todos nós cristãos precisamos fazer, porque isso é respeitar, é entender a vontade de Deus para a nossa vida. Se entendemos que Ele tem controle sobre todas as coisas, então, dentro dessas situações, precisamos aceitar a vontade de Deus. A outra pergunta que o Lloyd diz que nós devemos fazer é a que eu tinha colocado como primeira, mas na verdade é a segunda, onde ele diz, devemos considerar o que significa regozijar-nos no Senhor. Devemos depois fazer a segunda pergunta óbvia, por que devemos regozijar-nos no Senhor? Por que devemos nos regozijar no Senhor? E em terceiro lugar,
como que nós nos regozijamos no Senhor? Então, essas são 3 perguntas, irmãos. O que significa regozijar-se no Senhor? Por que devo me regozijar no Senhor? E como eu consigo me regozijar no Senhor? São perguntas são questões que precisamos responder para nós mesmos, como bons cristãos que somos. Precisamos responder essas questões. É bom que você anote ela aí na sua Bíblia e que você busque meditar na palavra de Deus respondendo o que significa se regozijar no Senhor. Por que devo me regozijar no Senhor? Por que eu devo me regozijar no Senhor? E em terceiro lugar, como eu me regozijo no Senhor? A gente precisa entender que a felicidade, ela foge nos momentos difíceis, mas a alegria persiste. A felicidade, ela foge nos momentos difíceis, mas a alegria persiste. E aí, irmãos, é interessante a gente falar aqui, porque a gente vê muitas das vezes felicidade em alguns cultos. A gente observa alguns pregadores que tentam levar o auditório a um êxtase emocional, a uma efusão emocional, uma efusão de estardalhaço que pode ser confundida com alegria, mas que na verdade é passageiro. E aí a gente vê que quando essas pessoas passam pela prova, essas pessoas geralmente elas renegam a Cristo, porque elas não entenderam o que significa regozijar-se no Senhor, por que devem se regozijar no Senhor e como devem se regozijar no Senhor. A gente já falou sobre isso quando falamos da carta de Paulo aos Colossenses, das igrejas que têm feito esse trabalho de coaching. Irmãos, pode parecer muito, muito legal. Eu até vou confessar para vocês que há algum tempo atrás eu fui num culto, não é? E lá o nome do culto era Busca do Espírito Santo. Irmãos, olha que culto gostoso. Eu fiquei realmente assim, enlevada. Eu saí daquele culto, assim, era como se eu estivesse pisando nas nuvens, sabe? O meu estado de euforia era tamanho, eu estava felicíssima. Eu estava contente com tudo aquilo que eu havia ouvido, porque tudo aquilo que eu havia ouvido eram coisas que eu estava ouvindo e que falavam dentro daquilo que eu queria ouvir e não dentro daquilo que eu necessitava ouvir. Eu queria fazer determinada coisa que eu sabia que da parte de Deus ele não aprovava aquilo que eu queria. Mas quando eu entrei dentro daquele templo e eu ouvi que eu podia fazer, e eu ouvi ali um monte de coisas que alegravam, que me deixavam ali feliz com aquela situação que eu estava, porque dizia ao contrário do que o Espírito Santo já havia ali sinalizado para mim, que era o que ele queria que eu realizasse na minha vida. Eu não preciso dizer para os irmãos que eu dormi muito bem naquela noite, mas que quando eu acordei pela manhã, o Espírito Santo trabalhando a minha mente, novamente eu sabia que aquela situação ali era o contrário, que todo aquele estado de gozo, de rebuliço, de euforia ficou por ali mesmo. Mas eu lembro perfeitamente da forma como eu saí daquele culto, da forma como eu dormi, feito um cordeirinho naquela noite, só que era um cordeirinho gordinho, prontinho para ser comido pelo lobo de manhã. Então, são coisas assim que... E hoje, isso eu estou falando de uma experiência que eu vivi, irmãos, há 13 ou 14 anos atrás. Não se tinha nem ainda essa questão de coach e tudo isso que nós temos visto hoje em dia. Então,
hoje os púlpitos estão pegando muito mais pesado com essa questão. Estão levando ali, a gente ouve as pessoas dizendo, não, e inclusive assim, dentro de reuniões, dentro de nossa igreja mesmo, já foram colocadas essas questões. Não, mas nós precisamos ter culto mais alegres. Nós precisamos ter culto mais animados. Nós precisamos ter culto aonde não se fale tanto isso, sobre essa questão de pecado, sobre apocalipse, fim do mundo, isso, aquilo. Precisamos ter cultos mais modernos. O culto mais moderno, irmão, geralmente são aqueles onde a igreja é toda preta, sem nada contra, tá? Mas onde você vai ter várias luzes. Aí você ouve pessoas dizendo assim, não, irmão, eu estou pedindo carta, porque lá na igreja tal, o meu filho canta, meu filho fecha os olhos, meu filho levanta as mãos, meu filho faz e acontece. Ok? Seu filho tem ouvido a palavra? Ou seu filho está de olhos fechados caminhando para o mundo perdido? Seu filho está firme? Tem alguém fazendo discipulado com o seu filho? Tem alguém trabalhando as questões de dúvidas com o seu filho? Ou ele tem ouvido tudo aquilo que ele gosta e quer ouvir? E que é somente palha? Essa aula de hoje, por exemplo, não é uma aula muito gostosa de estar se dando. Eu gostaria de chegar aqui e falar um monte de coisa que abordasse só o regozijo, só a felicidade, só a alegria, e não precisasse entrar nessas questões polêmicas do que é felicidade e do que isso tem sido dentro de nossas igrejas. Cada vez mais, irmãos, uma igreja que preza pelo estudo da palavra, ela tem ficado vazia. Porque as pessoas estão dando prioridade para igrejas que têm eventos. Existem alguns eventos que a nossa igreja aqui faz, que é de admirar a quantidade de pessoas que vêm e que viram noite trabalhando no evento e que fazem e acontecem no evento, mas que não pisa na igreja um domingo no ano sequer. É de admirar. Quando você fala que vai ter um acampamento, que vai ter um retiro, que vai ter não sei o quê, olha, o que aparece de gente para trabalhar, para fazer, eu fico assim abobada. Pessoas que gostam de movimento, de evento. Mas isso não é pregar o evangelho, isso não é viver Cristo. E aí, quando você tem um período como esse de pandemia, onde os eventos não podem acontecer, onde estão essas pessoas? A palavra usada por Paulo aqui, ela poderia ser, não é quando ele diz finalmente, meus irmãos, poderia ser traduzida com além disso, além do mais, então, agora então, aqui a minha versão, ele está dizendo, resta, né, alegrar-nos no Senhor. Agora, eu queria trabalhar com vocês o seguinte, a palavra regozijai-vos, ela está no tempo presente. O cristão, ele deve estar sempre se regozijando. Há algum tempo atrás, irmãos, era muito comum a figura do cristão ser aquela figura taciturna, aquela figura que ela não era de dar muitos sorrisos, aquela figura que, entendeu? Ela parecia que sempre brava com o mundo inteiro, nunca estava alegre. Graças a Deus deixamos esse perfil de lado, porque aqui Paulo está dizendo regozijai-vos, e ele está no tempo presente. Não é então que você deve ser feliz no futuro, você precisa ser feliz hoje. Hoje você precisa encontrar
dentro de você motivos que lhe tragam alegria. Porque, irmãos, todo cristão tem dentro de si o maior motivo de alegria do mundo, que é a certeza da salvação, é a certeza de saber que Cristo morreu por mim, morreu por você, e que você já o aceitou como seu único e suficiente Salvador, e que você tem promessas eternas da parte de Deus. Tempo presente, regozijai-vos. Mas é interessante também porque regozijai-vos, ela está na voz ativa. O cristão deve fazer algo para se alegrar. Eu confesso para os irmãos que nessa aqui eu parei. Eu parei até porque, irmãos, eu tenho tido uma semana muito complicada. Parece que quando a gente tem um estudo para dar, a gente realmente é aprovado. A perda da irmã Cleonice me tocou muito, eu orei muito pela irmã, eu realmente esperava em Deus a cura, eu acreditava na cura daquela irmã. Eu sei que ela está curada, que o que eu criei não foi em vão, porque agora ela está ali com um corpo incorruptível. Mas eu queria ela aqui presente, com aquele sorriso doce, com aquela fala alegre, sempre dizendo que estava orando por mim, pelo meu filho, sempre me dando conselhos com relação a mensagens que ela havia ouvido, sempre falando dos meus estudos, sempre presente, minha companheira pós-culto de oração. Então, isso me tocou. E ainda tive uma questão fora do contexto evangélico, mas uma questão também de morte de uma pessoa chegada, conhecida há mais de 17 anos, que tirou a própria vida. E essas duas situações, elas me abalaram. E hoje de manhã, quando eu estava preparando o estudo, e eu estava lendo esses pontos aqui novamente, revendo os pontos, eu tive a oportunidade de me ajoelhar e falar: Senhor, me mostra, não é, como buscar a alegria, me mostra como eu devo reagir a essa depressão que quer me atacar, que quer me abater. Me mostra, Senhor. Eu quero ser alegre, eu quero ter alegria independente das circunstâncias, eu quero entender os seus propósitos, eu quero buscar a alegria que vem de ti. Porque a verdadeira alegria, ela vem de Cristo. E nós devemos buscar ela. Então, quando ele fala aqui, regozijai-vos, está no tempo presente, regozijai-vos está na voz ativa. Regozijai-vos também está no modo imperativo, é uma ordem. Pesado, né? Regozijai-vos é uma ordem, então não tem opção de você não se regozijar. É uma ordem. O outro ponto, ele diz, regozijai-vos está na segunda pessoa do plural. Então, é uma ordem para todos os crentes. Não são só apenas os líderes, não são só alguns pastores, não são o coro da igreja, o corpo diaconal, não. Todos devemos ser alegres. Não é felicidade. Não são coisas frívolas ou passageiras que podem nos dar ali momentos de prazer e felicidade, mas é a alegria. Quando Paulo fala de regozijai-vos, ele não quer estimular os filipenses a serem frívolos e bobos, tá? Não é aquela pessoa que ri de tudo e de nada, não é aquela pessoa que tenta viver como uma Poliana. Lembra? Leram Poliana quando eram criança? Poliana fazia o jogo do contente. Em que consistia o jogo do contente? Em ser feliz, independente de qualquer coisa. Então, o pai dela era missionário e ela queria uma boneca de Natal e ele escreve lá na carta pedindo que enviem uma boneca para a filha dele. Só que eles confundem a letra do pai dela e eles entendem que o pai está pedindo uma muleta.
Então, quando chega ali a muleta, o pai da Poliana diz para ela: não, minha filha, você não deve ficar triste, porque você deve se alegrar, porque você não precisa usar a muleta. Não é vivermos, irmãos, debaixo dessa utopia, porque a própria Bíblia diz que há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo da gente ajuntar, há tempo de se espalhar, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então, nós estamos aqui e estamos, sim, sujeitos a várias circunstâncias que podem realmente nos trazer tristeza, nos deixar debilitados, nos deixar até mesmo, de certa forma, deprimidos. Mas eu preciso buscar em Deus a força para reagir àquelas circunstâncias, força para me regozijar, independente da circunstância, independente daquilo que está acontecendo ali naquele momento. Eu gostaria de deixar para a reflexão dos irmãos 3 perguntas também. Por que a alegria ela é melhor do que a felicidade? Nós falamos aqui o que é alegria e o que é felicidade. E se você puder responder aí no chat, ou então deixar registrado aí nos comentários, seria muito bom. Você dizer lá, por que a alegria é melhor do que a felicidade? A felicidade foge nos momentos difíceis, a alegria persiste. Você acha útil essa diferenciação? Já experimentou isso em sua própria vida? Já experimentou um momento de grande tristeza, de grande angústia, mas você saber que ali dentro de você está aquela alegria, aquela paz que excede todo o entendimento? Jesus é digno do arrebatamento jubiloso de nossa alma. Em relação a Jesus, o que o deixa mais exultante hoje? São 3 perguntas que, se você puder responder, eu agradeceria muito. Nós estaríamos lendo aqui na nossa próxima aula, quando estaremos dando continuidade ao capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Eu gostaria de agradecer mais uma vez os irmãos, peço oração aos irmãos por esse momento que estou passando, que os irmãos me tenham em suas orações. E peço também que os irmãos compartilhem esse vídeo. Se vocês gostarem, deixem o like. É muito bom, irmãos, nós estarmos compartilhando. Talvez essa palavra tenha sido mais ou menos para você, mas ela pode ser de grande valia para alguém que está perto de você, que está passando por um momento difícil e, de repente, você vai estar ali, sendo um portador de boas novas, distribuindo essa mensagem. Então, compartilhem com seus amigos, faça sua inscrição no canal da igreja. Nós temos ali, estamos em torno de 600 e pouco a 700 pessoas no nosso canal. Precisamos chegar aí aos 1000 inscritos no canal. Então, vamos trabalhar, vamos ajudar a nossa igreja na publicação aí nesse meio que é tão novo para nós. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Que você tenha um resto de dia alegre e jubiloso no Senhor. Amém.